No estudo de hoje, vamos ver que os pioneiros adventistas acreditavam no sexto milênio. Inclusive, os primeiros, ainda no movimento millerita, o próprio Guilherme Miller, o cálculo dele não só se baseava no final das 2.300 tardes e manhãs, mas também na questão de que também nesse ano de 1843 terminaria os 6.000 anos de história aqui da Terra, do grande conflito. Ellen White também deixa claramente em seus escritos que ela acreditava nos 6.000 anos, ao final do qual viria o juízo final e a ressurreição dos justos. E também J. Neves Andrews, ou John Andrews, ele também deixou artigos publicados de que também ele acreditava na grande semana de ano, ou seja, né, a semana milenar, de que 6.000 anos representariam os 6 dias da criação e o 7º dia seria o 7º milênio. E vamos começar por Guilherme Miller, no seu quadro, né, o quadro cronológico do mundo, e aqui está um destaque mais ampliado desse quadro, onde tem aqui, né, o quadro cronológico do mundo, por Guilherme Miller. Na época, quem o ajudava a impressão era J.V. Hymes. E então, nesse quadro, ele deixa aqui, nós vamos ver nesse destaque, que observe que os 6.000 anos ele coloca exatamente igual ao ano 1843. Então, pelos cálculos dele na época, ele entendia que em 1843 se terminava, então estava concluindo aqui os 6.000 anos, porque isso já era uma crença que eles já tinham, né? Não, eu diria assim, não precisava nem explicar. É como hoje nós não precisamos explicar assim em termos de cálculo, né? Toda vez tem que explicar os cálculos para comprovar que os 6.000 anos, porque eu creio que eles já tinham esse conhecimento de que o final de 6.000 anos seria o final do mundo, né? O final da história da Terra. Então era uma crença em que eles usavam, e que essa crença não era uma teoria, não era uma falácia, nem era uma heresia. Na verdade, é uma crença baseada na própria Bíblia, e que nós vamos ver mais adiante. Guilherme Miller também, aliás, né, já terminei Guilherme Miller, agora é Ellen White. Ellen White teve um pastor, o Warren Jones, que ele escreveu um artigo na revista Ministry, né, que é a revista para pastores. Em abril de 1984 foi publicada essa revista. E ele faz um estudo bem acurado, um levantamento bem estatístico sobre a questão de Ellen White e a cronologia bíblica. Então ele chega à seguinte conclusão, dentre outras, que dos 1.200 livros de autores não adventistas que Ellen White tinha em sua biblioteca em 1915, que foi o ano que ela morreu, vários eram inteiramente dedicados à cronologia, e outros continham discussões sobre cronologia. Então percebam que Ellen White ela não precisava de estudar sobre assuntos que Deus revelava para ela, isso em várias áreas, né? Tanto de nutrição, como enfermagem, como até mesmo entrou no campo da medicina, psicologia, e essas áreas que ela falava com autoridade por revelação divina. Então ela não ia buscar em fontes. Mas quando se tratava de cronologia, ela pesquisou, porque foi com base na cronologia que foi pregado, né, o 1844, e houve desapontamento. Então ela se interessou naquilo que existia para entender em que tempo ela estava. E outra conclusão que ele chegou sobre Ellen White, que 42, né, que Ellen White deixou 42 declarações de 6.000 anos publicadas por ela em suas fontes primárias, isso é, né, sem contar as fontes secundárias, que são outros livros, né, que são feitos a partir das fontes originárias. Então, somente naquilo que ela escreveu diretamente, 42 declarações de 6.000 anos e 41 declarações envolvendo 4.000 anos. Isso tudo são dados cronológicos. Tem mais, né? A posição final de Ellen White era de que 6.000 anos de história humana não se haviam passado até 1913, né? Possivelmente foi o último ano que ela escreveu, porque a gente sabe que ela morreu em 1915, e possivelmente ela nesse ano de 1913, então, ela tinha essa posição, né? Ela demonstrou pelos seus escritos, conforme o levantamento aí do pastor Warren Jones, de que ela estava crente, né, ou cria de que
os 6.000 anos ainda não havia passado, porque ela acreditava, isso demonstra que ela acreditava que o final dos 6.000 anos viria então também, o juízo final viria então o fim da história do mundo. E os cálculos que Miller usou para criar os seus diagramas proféticos, tanto esse aqui foi um diagrama, como também o anterior que nós mostramos, esse também é um diagrama profético, né, um quadro cronológico, e veja o que Ellen White diz sobre isso. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fosse, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. O que ela está dizendo é que Deus confirmou o quadro de Miller, ou seja, Deus guiou os cálculos que ele estava fazendo, então tudo estava certo, exceto por um erro que foi ocultado por Deus. E que nós podemos ver que Ellen White morreu e nunca falou que erro foi esse, ou seja, Deus mesmo assim ainda não revelou para Ellen White esse erro que está oculto nesse quadro. E alguns especulam que pode ter sido o ano, né, que não era 1853, seria 1854, outros especulam que não seria a volta de Jesus, seria realmente o outro evento, né, que causou desapontamento, mas a verdade é que o próprio Ellen White não confirma, não diz que erro foi esse, possivelmente porque não foi revelado para ela. Observe que essas mesmas palavras estão numa carta dela, num manuscrito. Esse manuscrito, aqui descrito no final, né, como manuscritos especiais, né, ou mensagens especiais. São cartas dela que não foram publicadas em nenhum livro, mas está lá arquivado no Centro White. E ela diz aqui, eu creio que é uma tradução diferente do que está aqui em Primeiros Escritos, na página 74, e aqui diz: eu vi que a velha carta, se referindo ao diagrama de Miller, né, foi dirigida pelo Senhor, e que não é uma figura que deveria ser alterada, exceto por inspiração, né? Ou seja, né, se havia um erro que Deus ocultou, então, enquanto Deus não revelasse, então não podia alterar. Eu vi que os números do gráfico eram como Deus desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou qualquer erro, né? Pode ser aqui uma questão de tradução ou um erro, em que algumas das figuras, de modo que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida. Então, não sabemos que esse erro foi revelado, então fica para os nossos dias, fica para a última geração, que Deus vai mostrar ou revelar qual foi esse erro. Mas a questão aqui, o que nós podemos ver que esse erro pode ter sido também o erro de entender que os 6.000 anos terminariam em 1843, quando na verdade o mundo não se acabou, logo os 6.000 anos não terminou em 1843. Então, mas fora isso, o que aqui essa carta quer dizer é que tudo foi guiado por Deus e os números que ali estavam foi Deus que assim guiou, então estava tudo certo e Ellen White pôde usar então o que ali estava, né, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ela não teve receio de escrever. Observe aqui, somente no livro Grande Conflito, ó, vocês podem encontrar essa citação 6.000 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 referências a 6.000 anos, que Ellen White tem somente no livro Grande Conflito, mas sabemos que em outros escritos seus primários tem ainda 35, né, porque um total de 42 referências a 6.000 anos. E numa dessas também, declaração, que está no Grande Conflito, página 56, ela diz o seguinte: na metade da semana, se referindo à profecia das 70 semanas de Daniel, né, a última semana. Então, na metade dessa última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E ela explica quando seria a metade dessa semana, quando ela diz o seguinte: no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. Então, o que ela deixa aqui bem claro é que na cruz se completou 4.000 anos desde a queda, desde o pecado, quando ali também Deus ofereceu o primeiro animal, né, o que foi um cordeiro, e com a pele do cordeiro vestiu Adão e Eva. Então, desde então se passaram 4.000 anos até a cruz. Então, se de Adão até a cruz foram 4.000 anos, Adão foi no ano 1.
no ano 1 mais 4.000, exatamente 4.001, que foi quando Cristo morreu, no início do ano 31. E agora somando 31 mais 2.000, nós chegamos a 2031. Isso com base, né, no calendário bíblico, que começa na primavera. Então entre março e abril do ano 2031, aí fecha o ciclo de 6.000 anos. E era isso que ela acreditava, era isso que está muito bem claro, e é isso que nós queremos que vocês entendam, que a questão de 6.000 anos não é falácia, não é teoria e nem é heresia. Os pioneiros adventistas, eles tinham essa crença e, infelizmente, né, por causa do desapontamento, muitos abafaram, muitos esconderam e até justamente estão demonizando a questão de 6.000 anos como uma heresia, né? Ou seja, como se fosse algo do maligno, do demônio, exatamente isso. Mas vimos que não. E agora vamos ver o que John Andrews, né? O que John Andrews nos fala também sobre os 6.000 anos. E ele escreveu aqui cerca de 6 artigos na revista da época, a Herald, né? A revista. E nesse artigo ele publicou aqui a grande semana de tempo. Essa grande semana de tempo ele se refere fazendo uma alusão à semana da criação, né? 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º ele descansou. Então, nessa grande semana de tempo, nós vamos ver que ele fala que os 6 dias se refere aos 6.000 anos e o milênio, né, os 1.000 anos, que fala Apocalipse 20, então o 7º dia, que é o 7º milênio no céu. Esses artigos eles estão aí, vocês podem pesquisar na Adventist Digital Library, que é a biblioteca digital adventista, e está lá, né? Está lá guardado para todos que quiser pesquisar. Foram publicados aí no ano 1883, no mês de julho e no mês de agosto. Você vai encontrar esses 4 ou são 6 artigos que você vai encontrar na revista. E então ele diz o seguinte nesses textos dele, ó: o dia do juízo final foi determinado antes da criação do nosso mundo. Foi determinado antes da rebelião de Satanás e seus anjos, pois quando pecaram não foram imediatamente julgados e condenados ao castigo, mas foram reservados para o dia do juízo final, para serem punidos, conforme está em Judas 6 e 2 Pedro 2,4. O que diz Judas 6? Diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, John Andrews, quando ele viu que Deus determinou que haveria um dia de juízo e os próprios anjos não foram castigados imediatamente, é porque Deus já havia determinado um dia para o juízo. Então esse dia já estava determinado por Deus. E agora precisar entender quando ocorreria esse dia. Como foi que Deus deixou revelado na sua palavra esse dia. E ainda, né, corroborando com esse texto, nós podemos ver em Atos 17:31, que diz que, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, um dia não é necessariamente um dia literal, mas um dia de juízo. E nós vamos ver o que pode significar esse dia de juízo, mas Deus determinou um dia. E esse dia está bem claro aqui na palavra de Deus, que há um dia do juízo. E 2 Pedro 2,4 ainda fala sobre os anjos, quando diz, né, os anjos caídos: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E juízo, conforme ainda Pedro fala em 2 Pedro 2,9, que vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, o dia do juízo foi um dia determinado por Deus. Ainda em Mateus 24:36, as próprias palavras de Jesus, ele nos diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, Deus já determinou o dia e a hora. Mas, embora que não seja do nosso conhecimento, mas exatamente o que nós estamos vendo é que Deus determinou e Deus já deixou cronometrado o dia e a hora, e isso independe da ação humana. O dia do juízo vem porque Deus já determinou. E o que nos resta saber é se estamos perto ou longe desse dia do juízo, mas que já está determinado por Deus
quando surgiu exatamente lá o grande conflito lá no céu. Então, continuando, John Andrews, ele diz o seguinte: quando Deus criou a nossa terra, ele indicou o período de tempo que deve decorrer antes do dia do julgamento. Ele empregou 6 dias na obra da criação. No 7º dia descansou de toda a sua obra. Ele santificou o 7º dia para ser um memorial eterno da obra da criação. Com isso, John Andrews, ele pôde entender o seguinte: parece que Deus planejou, com os primeiros 7 dias do tempo, indicar o período designado para a aprovação e o julgamento da humanidade. Então, mesmo que na época dele, né, John Andrews entendeu que através da criação Deus estava ali dando um vislumbre do dia do juízo. E ele, né, baseado no que diz 2 Pedro 3,8, quando diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e na versão da King James atualizada, diz que é um princípio. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Se é um princípio, quem estabelece princípio é Deus, né? O homem não estabelece princípio. O princípio do valor da vida, o princípio de não matar, ou adulterar, ou roubar, ou da honestidade, tudo isso vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é do bem, vem de Deus. E Apocalipse 20, versículo 5, diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o próprio capítulo 20 de Apocalipse, ele cita 6 vezes a expressão 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então, esses 1000 anos, ele só faz sentido se ele for continuação de um período anterior, porque não faria sentido haver um tempo determinado de 1000 anos. Poderia a Bíblia não citar um tempo, ou exatamente ser 1000 anos, mas é porque isso também é uma revelação divina que está ligado a algo anterior, ou seja, né, 6.000 anos que teria sido anteriormente, e se liga aí aos 1000 anos para completar o ciclo de 7.000 anos, fazendo alusão então aí aos 6 dias da criação, e no 7º Deus descansou. Então, quando Deus fala a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, quem dela tu comeres, certamente tu morrerás. Essa é uma versão LTT, né, que é a Bíblia literal. Observe que Deus está se referindo a Adão, né? Se Deus estivesse se referindo apenas à entrada da morte, né, ele poderia ter dito, né, olha, no dia que você comer, a morte vai passar a existir, ou a morte vai surgir. Porque alguns dizem que naquele dia, né, o cordeiro morreu. O cordeiro morreu para pagar morreu no lugar de Adão e Eva, que deveriam morrer. Mas Deus aqui não está se referindo ao dia literal, exatamente aquele dia, mas no dia de Deus, o dia do juízo. Porque aqui é um dia de juízo. A morte viria como consequência, como julgamento, como consequência do pecado. E isso realmente é um juízo. Percebo que Adão teve que enfrentar um julgamento lá no jardim, né? Adão, onde estás? E aí começa a fazer a inquirição de Adão, de Eva, da serpente. E aí começa depois estabelecer a sentença de cada um. Mas não foi o dia do juízo, né? Deus aqui está se referindo a um dia do juízo. E esse dia, aqui deixou claro que não se referia ao dia que ele comeu esse fruto, mas o dia que ele iria morrer. E no contexto aqui de um dia para Deus é como 1000 anos, então a gente sabe que Adão morreu com 930 anos, antes de 1000. E isso indica que ele morreu exatamente no dia que Deus disse que era para morrer, como um dia para Deus representa 1000 anos. Então ele morreu no dia realmente que comeu, no dia milenar. Essa expressão nós podemos ver ao longo da Bíblia, o dia do juízo como o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então o dia do juízo, ou o dia do Senhor, vocês observam que isso aqui é uma visão clara do período dos 1000 anos, né? Dos 1000 anos com os justos estarão no céu, e o período milenar aqui na terra, um dia que a terra estará assolada e os pecadores destruídos aqui na terra, esperando só o juízo final. Um outro texto ainda, em Amós 5:20, diz o seguinte: não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aqui não está se referindo ao lago de fogo, porque é a morte eterna, mas se refere ao período de 1000 anos, quando não haverá
conforme Jeremias 4, né, de 23 a 27, não haverá luz nenhuma, não haverá ninguém, não haverá animais, tudo derribado, a terra toda assolada, será um completo abismo, né, porque nem um sol e a lua vão clarear durante esse período de 1000 anos. Então está se referindo aqui ao dia do juízo, ao dia do Senhor, ao dia do julgamento final, e se refere aqui claramente ao período de 1000 anos. E mais uma vez Apocalipse 20 diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esses 1000 anos é o ano milenar de descanso após 6000 anos de pecado. E voltando agora ainda para John Andrews, ele diz o seguinte: os mais eminentes servos de Deus têm acreditado, não apenas durante toda a dispensação do Evangelho, mas também durante algumas centenas de anos anteriores à primeira vinda de Cristo, que o período de 6000 anos desde a criação se estenderia até o dia do juízo final. Observe que isso aqui realmente é muito forte, viu? Ou seja, ele coloca aqui dizendo que essa crença dos 6000 anos é mesmo anterior a Cristo. E a tradição judaica diz que esse ensinamento de que o juízo ou o julgamento final viria ao final dos 6000 anos, isso começou a ser ensinado a partir da escola do profeta Elias. E é justamente essa referência que John Andrews está falando. E ainda fala que durante a dispensação, ou seja, né, no período apostólico e pós-apostólico, havia essa crença. E a gente sabe que a patrística, ela confirma isso, né? Os pais da igreja demonstram que claramente tinham essa crença de que, assim como Deus fez o mundo em 6 dias, o mundo duraria 6000 anos. E no 7º seria, então, o 7º milênio do juízo final. Porque nós sabemos que os justos lá no céu, conforme Apocalipse 20, versículo 4, estarão fazendo um julgamento, né? Sentaram em tronos aos quais fora dada a autoridade de julgar. E esse período será de juízo, porque quando Jesus voltar para queimar os ímpios, estarão realmente confirmados de que eles devem ser queimados. Deus não vai fazer isso imediatamente quando Jesus voltar, mas depois de confirmado lá no céu, de que todos os ímpios realmente merecem morrer. Ninguém ali vai ter a chance de subir, porque tiveram toda a chance que era necessário e preciso, eles tiveram. E aí John Andrews conclui: e cremos que o estudo mais cuidadoso da cronologia da Bíblia e dos períodos proféticos confirmará fortemente essa visão que ele está falando dos 6000 anos, desde o período da dispensação e até mesmo anterior a Cristo, e o estudo mais cuidadoso da cronologia da Bíblia e dos períodos proféticos confirmará fortemente essa visão. E é justamente isso que nós temos estudado. Vocês pesquisem aí no canal e vão ver vários vídeos sobre esse assunto, todos baseados na Bíblia, no Espírito de Profecia, baseado aí nos períodos proféticos da Bíblia, e a gente vai entendendo que tudo já está escrito na Bíblia. Não há nada que possa dizer que é uma revelação nova, mas é tudo já escrito na palavra de Deus. Por fim, ainda conclui Andrews quando diz o seguinte: São Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Com isso, acreditamos, portanto, que ao final de 6000 anos, a partir da criação, o dia do juízo final começará, e que esse dia durará o período de 1000 anos. Quando ele diz acreditamos, ele está dizendo que não é uma crença particular dele, né, mas é algo que envolve aí os pioneiros, né, e os pioneiros tinham essa crença, os pioneiros da Igreja Adventista. Eles tinham essa crença, e Ellen White, em nenhum de seus escritos, ela refuta. Ela refuta. Pelo contrário, ela usa os 6000 anos nos seus escritos, embora que ela não explique, né, porque alguns procuram desacreditar Ellen White quando ela usa os 6000 anos, mas ao contrário, né, porque eles já tinham essa crença enraizada, tinham essa crença como válida, então ela não precisou dar explicação. E os bons estudantes é que iriam descobrir a veracidade dessa cronologia e desse tempo. E ainda ele diz o seguinte, John Andrews: assim temos para a aprovação e o julgamento da humanidade uma grande semana de tempo. Semana se refere ao período de 7, né, 7 dias, mas no caso ele está se referindo ao período de 7000 anos. Este período começou na criação, quando Deus proferiu a palavra que chamou os elementos à existência, e terminará com a destruição dos ímpios no lago de fogo, né? Ou seja, os 7000 anos
justamente terminará no Lago de Fogo, porque ocorrerá 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Cristo voltará no final dos 6.000 anos, teremos 1000 anos, os salvos terão 1000 anos no céu, e aí completa o ciclo dos 7.000 anos, então Jesus volta, e aí então ocorre o Lago de Fogo, que é o juízo final para os ímpios. E aqui deixa claramente a amarração, né, e a conexão entre os 6 dias da criação e os 6.000 anos de pecado, e o 7º dia de descanso e o 7º milênio no céu. Tudo isso faz parte dos artigos publicados por John Andrews na revista The Herald and Herald, e como intitulado como a Grande Semana de Tempo, que vocês podem encontrar na Biblioteca Digital Adventista, como explicado lá adiante. Ainda ele fala sobre essa grande noite, né? Essa grande noite que ele está se referindo é os 6.000 anos de pecado, né? 6.000 anos de sofrimento. Esse período de 6.000 anos ele chama como grande noite. Então ele diz que acreditamos, portanto, que ao final de 6.000 anos, a partir da criação, o dia do juízo final começará, e que esse dia durará o período de 1000 anos. É por isso que, claramente, né, quando ele diz acreditamos, é porque eles criam nisso, e Miller também já acreditava, e isso ele também pregou juntamente com a mensagem do retorno de Cristo a princípio em 1843, porque nos cálculos, na cronologia que ele adotou, os 6.000 anos terminariam em 1843. E claro que nisso, né, houve um erro, porque tanto ele como John Andrews, porque quando a gente, se você lê todos os escritos aqui de John Andrews, ele acreditava que os 6.000 anos terminariam em 1883, que foi o mesmo ano que ele morreu. Me parece que ele morreu em agosto. E ele acreditava que os 6.000 anos, pelo cálculo dele, terminariam em 1883. Mas não houve, né? Tanto Guilherme Miller como John Andrews, eles erraram nos cálculos. E esse cálculo, eu já expliquei no vídeo também anterior, porque ele se baseou naqueles 450 anos que tem lá em Atos 19. E 450 anos no período dos juízes, que vai até Samuel. E esqueceu do ponto principal, né, de 1 Reis 6.1, que liga o êxodo, a saída de Israel do Egito, né, que é o êxodo, até o 4º ano de Salomão, quando ele começa o templo, que a Bíblia deixa bem claro que são 480 anos, que só o período de juízes, ele calcula 450 anos até Samuel, aí emenda mais 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, depois Salomão, então aí passa de quase 600 anos. Então a cronologia aí, ele estendeu muito no período antes de Cristo, e isso diminuiria o período aí de 6.000 anos. Mas pode ter sido o erro que estava oculto, né, de entender que os 6.000 anos ocorreria aí ainda na época lá dos pioneiros adventistas, o que realmente não ocorreu. E quando a gente vai para a Bíblia e vai fazer o cálculo da cronologia, então a gente vê que o Gênesis 5, a cronologia de Gênesis 5, a cronogenealogia, porque é uma genealogia com datas bem específica, que com tantos anos, digamos 130 anos, Adão gerou Sete. E depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e gerou filhos e filhas, e morreu com 930. Então, essa cronogenealogia, ela é muito amarrada, ela não tem brecha, não tem lacuna, não tem espaço para inserir aqui nenhuma outra divagação, porque ela é muito específica, a tal ponto de que ela não é mais uma pura genealogia, ela é uma cronogenealogia. E dentro desse espaço não cabe nenhuma lacuna aqui de dizer que houve, né, pode ter havido algum outro descendente entre um gerador e o seu descendente, né, entre aquele que gerou e o seu descendente, porque amarra com o tempo, né? O tempo aqui está fazendo esse elo, essa amarração, para que impeça que haja aí qualquer abertura, qualquer lacuna. E então a genealogia, a cronogenealogia de Gênesis 5, ela liga claramente de Adão até o dilúvio. Como a criação começou no ano 1 e não no ano 0, então o dilúvio ocorreu no ano de 1657. Né? A cronologia que coloca do ano de 1656 é porque calcula a partir do ano 0, como o ano da criação. Mas quando nós trabalhamos com calendário, no calendário não existe o ano 0, então é a partir do ano 1. Então o dilúvio ocorreu no ano 1657 e terminou no ano de 1658. E a cronogenealogia de Gênesis 11,
que também aqui faz a amarração com a data de nascimento de cada um, e aí também especifica a data que cada um morreu, então não admite espaço nem lacuna, e ela liga de modo claro e direto o dilúvio a Abraão. E Abraão, existe só uma diferença de 60 anos para a cronologia judaica até Abraão, pelo fato de alegar que Abraão foi o primogênito de Terá, mas não considero que de Atos, né, Atos capítulo 7, de 2 a 4, quando diz claramente que Abraão ele só saiu de Ur, e foi de Ur para Arã, né, e só saiu de Arã após a morte do seu pai. E se ele tinha 75 anos quando saiu de Arã e o pai morreu com 205, então deixa claramente que Terá tinha 130 anos quando Abraão nasceu. Logo, Abraão nasceu no ano 2010. E o primeiro chamado dele foi ainda em Ur dos Caldeus, foi no ano 2080, quando ele tinha 70 anos. Isso está aqui no livro, no texto de Êxodo, né? Se você ler, a gente lê aqui Gênesis 15:13, quando Deus diz que a descendência de Abraão seria peregrina e escrava durante 400 anos, então a descendência de Abraão é Isaac. Mas diz que quando ocorreu o êxodo, né, houve 430 anos, que Paulo explica que foi desde a promessa de Deus a Abraão até o êxodo. Então, se Deus fala que 400 anos com a descendência e 430 com a promessa, então essa diferença de 30 anos indica que a promessa foi feita quando Abraão tinha 70, já que Isaac nasceu quando ele tinha 100, então a diferença é de 30 anos. Isso quer dizer que ele passou 5 anos em Arã, porque ele saiu de Ur para Arã, ficou lá 5 anos, né, possivelmente seu pai estava doente, ele esperou lá, e aí o pai morreu, então 5 anos depois ele partiu para Canaã, aos 75 anos de idade. Isso está muito claro, né, a cronogenealogia de Gênesis 5 e 11 amarra aí de modo bem claro de Adão agora até o chamado de Abraão. E agora, do chamado de Abraão até o êxodo, nós vimos aqui que a Bíblia também tem os textos bíblicos que amarram esse período. Eu vou acrescentar o livro de Gênesis. Então eu acrescentei aqui Gênesis 15:13, né, quando Deus fala dos 400 anos, para que fique bem claro esse período aí de 430 anos, e que deixa claro que o primeiro chamado de Abraão foi quando ele tinha 70 anos. E agora, 1 Reis 6:1 também agora deixa claro o período de tempo que vai do êxodo ao início da construção do primeiro templo, que foi no 4º ano de Salomão. E aí um período de 480 anos. Então até aqui, os cálculos levam aqui, indica claramente que o êxodo ocorreu no ano 2510. Somando 480 anos, chegamos ao ano 2990, que foi o ano da fundação, né, do início da construção do primeiro templo por Salomão. E possivelmente ele foi inaugurado no ano 3000. O templo durou 7 anos para ser construído, ou 7 anos e meio, mas não foi no final da construção que ele foi dedicado. A Bíblia, em 1 Reis 8, deixa claro que não foi no mesmo ano que ele terminou, porque eu diria que aí terminou toda a parte da construção civil, mas entraria agora em cena a parte agora de ornamentação, né? Todo aquele mobiliário, tudo, as cortinas e tudo mais. Isso demorou também um certo tempo, que pode ter ocorrido aí a dedicação do templo, né, ou inauguração no ano 3000, que as cronologias modernas datam aí de 970. Alguns datam 1970 o início do templo, mas não é preciso. Mas essa datação, sendo no ano 3000, exatamente, ela fecha a cronologia de 4000 até Cristo e de 3970, todo o período da era antes de Cristo, de 3970 anos, porque aqui seria 970 anos. Então, na inauguração do templo, e daqui até a morte de Cristo, 1000 anos, e mais 30 anos antes fecharia o período de 3.970 anos da era antes de Cristo. E aqui então pode-se ver claramente que a inauguração do templo no ano 3000 desde Adão se refere ao ano 970 a.C. Daí a morte de Cristo ocorre ao final dos 4.000 anos, então início do 4001, e fechou aí os 4.000 anos, então restaria mais 2.000 anos para fechar o ciclo de 6.000 anos, o que ocorre então aí
na primavera, lá em Israel, né, no hemisfério norte, na primavera do ano 2031. Então, para nós, né, para o calendário bíblico, o ano 2030 termina no início da primavera, que ocorre no ano 2031, aí entre aí o mês de março, né, praticamente final de março, começo de abril. E essa é a cronologia bíblica. E aí, então, podemos entender toda essa questão de 6.000 anos, que a cronologia nos dá aí todo esse vislumbre muito claro, sem brecha, né? Os que não querem acreditar na cronologia querem inserir aqui lacunas para não acreditar, mas já vimos também que o professor Gerd Heisel, vocês podem ver aí num dos vídeos também, ele deixou claro sobre a cronogenealogia, que nas últimas 5 décadas, depois de exaustivos estudos, deixam claro de que não há lacunas nessa cronogenealogia. Se não há lacuna, então não há erro nenhum de cálculo, porque a única erro que alguns poderiam alegar era que houvesse lacunas nessas cronogenealogias de Gênesis 5:11, e aí deixaria sem ter exatidão da cronologia bíblica. Mas uma vez que demonstrado e provado que não há lacuna, então não tem como ter erro todo esse cálculo que nós aqui podemos ver claramente. Inclusive, a datação para chegar à cruz como 4.000 anos é também baseada na Bíblia, no próprio livro de Êxodo 12, versículo aí de 2 a 6, quando diz que o cordeiro era separado no 10º dia para ser morto no 14º dia, 4 dias depois. No mesmo princípio de que um dia por mil anos, então o cordeiro ele seria morto depois de 4 dias, então depois de 4.000 anos, fechando com a morte de Cristo, que também concorda com o que Ellen White falou no texto que nós já vimos anteriormente, que a morte de Cristo aí então fecha os 4.000 anos, restando 2.000 anos para o ciclo, para fechar o ciclo de 6.000, e fecha então a cronologia, e podemos estar certos de que esse tempo está calculado. E aí por isso que há essa expectativa, né, nos nossos dias, de que estamos nos últimos 7 anos para o final, e a expectativa de eventos, de acontecimentos, a expectativa aí em relação aos Estados Unidos, né, justamente por os adventistas crerem que os Estados Unidos eles preenchem a profecia de Apocalipse 13 como a besta que emerge da terra. Então existe um direcionamento, né, para a ação dos Estados Unidos no mundo, e pelo fato justamente da cronologia entendemos que estamos na reta final para o final do 6º milênio. Então isso faz com que também os olhos sejam voltados para as ações do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ver se essas ações dele estão cumprindo o quadro profético das últimas profecias. Hoje mesmo ele esteve no Egito, o primeiro presidente americano a discursar no parlamento israelense, né, o Knesset. E ali estava ele discursando sobre essa paz, esse acordo que ele obteve entre Israel e o Hamas. E de lá ele seguiu para o Egito, onde ele assinou o acordo da paz de Gaza com a cúpula do Egito, ali com os mandantes, né, os homens lá do Oriente Médio. Então é algo realmente, vamos dizer assim, inédito, né? O presidente americano conseguiu unir a maioria das autoridades de todo o Oriente Médio. E isso é um feito muito grande, que ele pode também aí estar estabelecendo um caminho, em vez de guerra, para a paz envolvendo o Oriente Médio, e que isso nós vemos que à luz do que ocorreu na primeira vinda de Cristo, quando no período que Jesus veio, né, existia algo que se chamava Pax Romana, ou seja, um período de paz, onde a Roma ela dominava o mundo e aí impunha a paz. E nesse período foi justamente que facilitou a propagação do Evangelho, né? Onde havia então a facilidade de os discípulos de pregar por todo o Império Romano, e durante um período relativamente de paz. E para que então o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, é necessário que não haja essa turbulência, né? Haja um período de paz, e assim o Evangelho seja pregado. Então isso pode estar preenchendo também aí os eventos proféticos, por isso essa expectativa e essa visão em relação ao estadista americano. Então isso tudo nos faz voltar para a cronologia.
Nessa questão da cronologia, a gente estaria perdido, né? Estaria perdido no tempo, porque se você não tem noção de tempo nenhum, você está perdido, né? Não sabe onde está, para onde vai, ou que direção tomar, que dia é hoje, o horário, o tempo, o ano, a sua idade, né? Tudo a gente vê que estamos atrelados no tempo, né? E a gente não vai ficar também então no escuro quando se refere ao tempo da volta de Jesus. Deus, ele está nos direcionando para entender em que tempo nós estamos, para despertar o seu povo, e o seu povo então despertar o mundo para a volta de Jesus.